Não é demorada, pessoal, até porque isso já foi dado. Só para relembrar, porque isso é realmente muito importante. Não vai ter esquema no quadro, nada disso. Vamos lá. Então, o sistema nervoso autônomo é responsável pelo controle das vísceras, aquilo que você não pode controlar. A autonomia é por isso. Você controla, mas você não tem consciência, você não consegue controlar. Agora fazer meu coração bater mais rápido. É o que eu tinha e tento fazer. Só se você lembrar de alguma coisa. Como eu já mostrei para vocês, que passa na Bíblia, etc. Mas, de forma geral, você não tem, na verdade, você não tem controle sobre o sistema nervoso autônomo. Não sei se vocês viram um vídeo, que parece que é verdade, de uma mulher jovem que conseguia controlar o diâmetro pupilar dela. Ninguém sabe como ela consegue fazer isso. Automaticamente ela consegue fazer uma hidríase e uma miose. Mas, os seres humanos normais, nós não conseguimos fazer isso. Tá? Então, existe o sistema nervoso visceral que emite as fibras das vísceras para o sistema nervoso simpático e parasimpático. E existe a via eferente, tá? Que é o sistema nervoso autônomo em si. A via aferente, na verdade, ela pega uma carona no sistema nervoso autônomo. Então, como é que você vai sentir dor no intestino? Ele pega uma carona através das fibras esplâncnicas, no caso do nervo visceral, que o nervo esplâncnico simpático ele alcança até no seu terço, os seus 2 terços distais do intestino. Tá bom? Então é de lá que saem as fibras viscerais que geram dor e sobem até chegar ao sistema nervoso simpático. E daí, enfim, existe o nervo simpático e parasimpático. Então, das vias aferentes, existem os órgãos pélvicos que passam pelo sistema nervoso parasimpático, os órgãos abdominais pelo sistema nervoso simpático, não está descrito aqui, mas eu acabei de falar. Existem os impulsos que são inconscientes, por exemplo, como é que está a sua pressão, se a sua pressão está alta ou baixa, se a saturação de oxigênio no seu corpo está boa ou não. Então você tem essa percepção inconsciente. E isso é carregado através de alguns erros que eu vou citar para vocês. E existem também os impulsos conscientes, sede, fome, enjoo, náuseas, pânico de gástrica, dor. E geralmente são estímulos difusos, depende muito do tipo de estímulo. Por exemplo, a minha alça terminal está doendo. Não, você tem dor na toda a barriga, um estímulo difuso. E daí o que acontece? Nós estamos falando aqui do sistema nervoso autônomo e também do somático. O somático, tipo um momento que o neurônio sai do núcleo anterior, ele vai ter só mais uma fibra até alcançar o músculo. Tá? Agora, o sistema nervoso, ele vai ter mais um relé, ele vai passar por mais um relé. Então, enquanto aqui é uma única fibra, aqui são 2 fibras. Ou seja, o teu gânglio lateral, no caso da medula aqui, o sistema simpático, vai emitir uma fibra pré-ganglionar, ou seja, antes do gânglio. E daí, desse gânglio vai ser emitido uma outra fibra. Então, são 2 fibras nervosas. Tá? No caso do sistema nervoso simpático, esse gânglio geralmente está mais próximo da coluna. No parasimpático, os gânglios eles podem estar na mucosa, ou bem próximo, muito colado mesmo no órgão que irá subir. Alcance tudo, menos o músculo esquelético e o sonoro muscular. Então, tudo, glândulas, músculos lisos, miocárdio. Mas é claro que existe um certo limite no controle do coração para esse pequeno músculo. Então, as divisões anatômicas, existe o sistema nervoso simpático, o parasimpático, o sistema nervoso entérico, por isso que o pessoal fala que o intestino, de certa forma, brincando, mas é uma realidade. Tem tanto neurônio lá que o pessoal brinca falando que ele é como se fosse um novo sistema nervoso. Ele tem tanta autonomia que ele tem, por causa do sistema nervoso entérico. Bem, posição dos neurônios pré- e pós-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, eles têm uma distribuição crânio-sacral. Já no sistema nervoso simpático, é dorsal e lombar. Tá? E agora, com relação aos gânglios. Os gânglios simpáticos, eles podem estar próximo da medula, do lado do medula, no caso seria para vertebral, ou na frente
bastante, chamado pré-vertebral. Nesse contexto, o gânglio também, parasimpático, como eu já falei, ele pode estar, na verdade, ele vai estar muito próximo ou dentro da parede do órgão. Qual é a consequência disso? É só raciocinar. Qual é a consequência disso? Questão do tamanho da fibra. A fibra pré-ganglionar parasimpática, ela tem que ser maior. Ela tem que ser maior. Já a fibra pré-ganglionar simpática, ela tem que ser menor. Tá? Lembrando que o sistema nervoso simpático e parasimpático trabalha com acetilcolina. Tudo que sai da medula, acetilcolina. Tá? No caso do parasimpático, ele continua liberando acetilcolina. Mas o simpático, quando faz esse relay, né, gânglios são relays de redistribuição, eu expliquei isso várias vezes, ele libera adrenalina. Na verdade, libera noradrenalina, não é adrenalina. Isso aí é pegadinha para segunda chamada. Noradrenalina. Tá bom? Tomar cuidado aí com esses conceitos, porque o que libera adrenalina é a glândula adrenal. Embora sejam chamadas fibras adrenérgicas, isso é um conceito errado. Deveria ser chamado fibras noradrenérgicas. A molécula é diferente. Então, essa figura também é do puxado. Lembrem-se que a ação do simpático ela é generalizada. Por quê? Porque ela tem várias sinapses. Eu expliquei isso para vocês na aula anterior. E o parasimpático, elas são mais localizadas. Tem muito a ver com a posição do gânglio. Reparem. Lembra que o gânglio parasimpático está praticamente aqui, ó, colado na mucosa, né? Colado na parede do órgão. Como que daqui vai sair do útero? Não, assim ela é mais localizada. Agora, no gânglio, o gânglio pré-ganglionar do sistema simpático é uma zona, uma bagunça. Por quê? Porque através das fibras interganglionares, uma fibra que sai, por exemplo, no nível de 2, ele vai subir para a região cervical e vai descer até algum nível. Por exemplo, só para poder entender, já vimos que a região medular simpática termina em L2. Se termina em L2, como que vai ter gânglio aqui embaixo? O que acontece? Por que vai ter gânglio aqui embaixo? Porque as fibras que saem da região de até L2, elas têm sinapses através das fibras interganglionares. Então, o gânglio simpático ele desce até a região sacral coxígea por conta dessas comunicações através das fibras interganglionares. Então, isso é explicado. Vejam, a rede simpática é muito grande, ela é enorme. Se há uma reação simpática, não tem como ser uma reação somente aqui, ó, no intestino. A reação em tudo, vai para o coração, vai para o estômago, vai para o intestino, né? Vai para as glândulas sudoríparas. Então a reação é difusa. Esse slide aqui é bom para mostrar também que não é respeitada a quantidade de gânglios com relação aos níveis. Por exemplo, nós temos 8 nervos cervicais. Porém, somente 2 a 3 gânglios cervicais. O cervical superior, o médio que às vezes não existe, o inferior, que muitas vezes inclusive se funde com o torácico superior, formando um gânglio estrelado. Dorsalmente tem 10 a 12 gânglios, embora tenhamos 12 nervos saindo da medula. 5, só de curiosidade, não precisa decorar isso aqui, só precisa entender, porque na hora da prova eu posso fazer um texto dizendo que é exatamente igual, por exemplo, vocês sabem que não é. Eu estou explicando por que também. Tá, essa figura aqui é legal também para poder identificar os gânglios simpáticos paravertebrais. Todo gânglio que você for ver próximo à coluna tem que ser simpático. É um gânglio simpático. Tá? Porque o parasimpático está lá grudado no órgão. Então, nós temos os gânglios paravertebrais e os gânglios pré-vertebrais que irão emitir fibras que vão formar o nervo esplâncnico. Nervo esplâncnico, falando isso, a partir de D5. Tá? Isso é importante. Por que a partir de D5? Acima dele, o que o nervo faz? Simpático. O coração segura com os 5 dedos. Então, os 5 nervos de T1 a T5, eles vão suprir outro coração, tá bom?
Tanto que existem os nervos cardíacos, eu vou mostrar para vocês. Então, por isso que abaixo de T5. Olha que pegadinha gostosa de fazer uma prova, né? Então, eu estou mostrando tudo para vocês que pode ser cobrado aqui em prova, para vocês gravarem e entenderem. Ah, nervo T3 forma nervo esplâncnico, corpo de chamada. Não. Vocês já sabem que é esquecer isso trabalho. Termina os gânglios pré-vertebrais. Termina nos gânglios pré-vertebrais. Então, os nervos que saem da coluna lateral vão passar, mas não vão fazer sinapse do gânglio paravertebral. E daí ele vai descer e terminar nos gânglios pré-vertebrais. Aqui, o celíaco, o mesentérico, o órtico renal, o mesentérico superior e inferior. E essa imagem aqui é legal para poder entender o seguinte: o ômano lateral, pessoal, somático, o ômano anterior. Olha a questão do plano novo. Vem autônomo nasce no ômano anterior. E a gente não vai ficar. A gente vai ficar em dúvida, vocês já sabem que é o plano lateral. Qual é a função do plano lateral? Emitir fibras do sistema nervoso simpático. Bom? Então, mas ele pega assim o trajeto do nervo que nasce no corno anterior. No corno anterior, não estou falando do núcleo anterior. No corno anterior. E daí ele vai se juntar. E aí a medula faz uma comunicação com o gânglio através de um ramo. Qual é o ramo? Branco. Comunicante branco. Aí sim, vai se comunicar pelo ramo comunicante branco. Se fizer sinapse, ele pode subir, ele pode descer, ele pode se continuar com o nervo esplâncnico, para chegar no gânglio pré-vertebral. Agora, se ele parar aqui, ele vai ter que emitir sua fibra de volta, através de um ramo comunicante simples. E daí ele vai acompanhar o nervo espinhal, e vai chegar na arteriolazinha, né, que encontra-se aqui na sua pele, para poder fazer o que? Sudorese ou não, levantar o pelo ou não. Bom, é assim que se chega. Não é só através de artérias também, é através dos nervos espinais que eu estou citando. Então, os nervos simpáticos acompanham as artérias e alcançam as vísceras. Aí, o nervo carotídeo. O nervo carotídeo é o nervo simpático que nasce dos gânglios cervicais. Aí, ele acompanha a artéria carótida. Para que ele ascende pela artéria carótida e alcança diversas regiões do cérebro. Já mostrei com vocês a glândula pineal, a sanguínea, etc. Mas aí, como é que chega lá? Através do nervo carotídeo que vai se espalhando pelas artérias. Vai também acompanhar a horta e outros ramos. E outros nervos que alcançam as vísceras por trajeto independente, citado aqui os nervos cardíacos cervicais superior, médio e inferior, os nervos cardíacos cervicais alcançando o coração, os nervos cervicais também alcançam outras estruturas do digestivo. Nervo carotídeo, na visão nasal, isso aqui é o nervo carotídeo. Isso aqui é o nervo carotídeo, acompanhando a carótida, ascendendo aqui pelo ciclo carotídeo, até chegar lá no músculo ciliar e no músculo esfíncter da pupila, que é o exemplo que eu citei. É claro que ele também vai acompanhar pela comunicante posterior, pela cerebral posterior, até chegar no pineal. Por exemplo, qual foi o outro exemplo que eu citei para vocês? Olha assim, como eu já falei, os núcleos encontram-se na porção cranial e na porção sacral. Tá? Os corpos de neurônios que encontram-se lá vai do terceiro, sétimo, nono e décimo. Eles emitem fibras para alcançar os gânglios da cabeça. A cabeça tem 4 principais gânglios. Isso é difícil, por isso que eu sugiro vocês depois sentarem e lerem. Isso é importante, matéria é essa, não tem jeito. Não vai dizer. Êndolo ciliar, êndolo palatino, ótico e submandibular. Quanto à região sacral, os corpos de neurônios que emitem as fibras parasimpáticas encontram-se em S2 e S4. Irão formar os nervos esplâncnicos pélvicos, chamados também de nervos eretores, o nome é responsável pela ereção. Essa figura também é a Dona de Machado, figura muito legal, inclusive, mostrando os nervos da cabeça. A gente tem o gânglio ciliar. O que o gânglio ciliar vai fazer? Lembra? Ele recebe o quê? Olha a questãozinha de prova, ele
faz sinapse com o quê? Com nervos parasimpáticos ou simpáticos? Qual é o relé? Ela parasimpático. O simpático vai direto, ele só passa pelo gânglio ciliar e vai embora. Por quê? Porque o gânglio dele já estava lá embaixo, o gânglio cervical. Existe o gânglio aqui que tem o palatino, recebendo informações do nervo mediano. Existe um gânglio óptico, recebendo informações do nervo temporal. O gânglio óptico, lembrar que ele vai fazer, ele recebe fibras do glossofaríngeo. Eu quero que vocês entendam, aprendam, orem a figura, namorem a figura, porque eu vou cobrar a origem desses gânglios. Qual é o nervo que faz o quê? Entendeu? O gânglio óptico é o glossofaríngeo. Mas eu posso fazer uma confusãozinha lá para vocês, na hora da prova, vocês induzir vocês ao erro, falando que o subgânglio, submandibular, ele recebe do glossofaríngeo. Vocês já sabem que não. Tá? Ele recebe do nervo facial, através do nervo córneo-tímpano. Só vocês pararem a figura, 10 minutos ficar olhando, vai esquecer, depois repete. Por quê? O córneo-tímpano nascendo aqui no facial, olha o trajeto dele, pegando carona com o ramo mandibular, até chegar aqui. Nervo auriculotemporal, saindo do glossofaríngeo, até chegar no nervo óptico. E esse nervo aqui também, que é o nervo mediano, o nervo nervoso maior, também vai pegar emissão aqui, esse nervo facial. Tá? Então eu quero que vocês aprendam isso. E além disso, vocês têm que relembrar também os núcleos salivatórios. Isso já foi dado aula, então tem que relembrar, tá? Núcleo salivatório superior, núcleo dorsal do vago, para ele emitir as fibras referentes do vago, o núcleo salivatório inferior. O núcleo salivatório inferior vai suprir qual? Qual nervo? Qual que está mais abaixo? Oi? Assim. Não, o salivatório inferior é o glossofaríngeo, né? Está mais abaixo. É só você entender por que não fica tão difícil entender isso nesse momento. Por quê? Porque nesse momento vocês já sabem que o sétimo fica acima do nono. Então, o núcleo salivatório superior vai suprir o facial, o núcleo salivatório inferior vai suprir o glossofaríngeo. Entendeu a lógica? A lógica é essa aí. Gânglio ciliar. Estou querendo fazer uma aula rápida, mas está demorando demais. Não vai ser mais rápido. O gânglio ciliar reencontra-se dentro da órbita, ele recebe fibras simpáticas do gânglio simpático, passa direto por ele sem fazer relé. Você tem a figura do livro, sem fazer relé. E daí ele vai alcançar o músculo específico da pupila e o músculo ciliar para fazer a dilatação. No caso, o simpático faz a dilatação do músculo específico pupilar. Transforma o cristalino em fenda para você poder enxergar de longe. Já a região parasimpática, que vem do núcleo de Edinger-West, ele vai fazer um relé. O que é o gânglio? O gânglio é relé. Se nenhum passasse, se não fizesse relé, não tinha por que ter gânglio. Vai fazer um relé, e quem faz o parasimpático, daí vai fazer a miose e o relaxamento do cristalino. Então, essa figura aqui de novo, né, que eu vou mostrar para vocês, é a aorta. Essa aqui é a região lateral, medial, região nervo óptico. Esse aqui é o gânglio ciliar, ó, dá para ver direitinho o gânglio ciliar. Esse é o terceiro nervo carregando o quê? Carregando as fibras parasimpáticas, tá? Do ramo frontal, ramo oftálmico, do nervo trigêmeo. O ramo nasociliar, ele emite as fibras simpáticas. Então, qual a importância dessa figura? Vocês entenderem que as fibras pegam carona. Esse aqui é o ramo simpático dele, esse aqui é o ramo sensitivo, tá? Do gânglio ciliar. Então as fibras pegam carona com outros nervos, para poder chegar onde tem que chegar. O gânglio óptico ele vai se encontrar abaixo do furâmio oval. Esse aqui é o D3, o gânglio óptico ele vai se encontrar abaixo do furâmio oval. É por isso que muita gente não sabe, né? Tem um colega que faz, não entende o porquê das coisas. Você vai lá tratar a neurologia trigêmea, você expande um balão, você coloca um balão aqui. Chega aqui para apertar. O que pode acontecer? Se você expande até um pouco mais, às vezes a pessoa pode ter pouca salivação, porque você comprimiu o gânglio óptico. O gânglio óptico ele supre. Qual glândula que supre? Não, qual é a glândula que supre? Glândula. Gânglio óptico supre qual a glândula? Parótida. Então,
A gente agora fala do gânglio pterygopalatino. Que fica na fossa pterygopalatino. O pterygopalatino ele está aqui. Ele está aqui. Aí esse nervo aqui é o nervo petroso maior que se juntou com outro nervo e formou um nervo mediano, só de curiosidade. Tá? Mas o que é importante? Vocês entenderem que na fossa pterygopalatino existe um gânglio chamado gânglio pterygopalatino. Esse aqui é o canal do nervo mediano, esse aqui é a secção anterior, carótida, hipófise. E aqui está o nervo mediano. O nervo mediano. E lá eu não achei uma foto muito boa, por isso que eu não coloquei, mas um gânglio óptico que limite fibras para a glândula lacrimal. Tá? O desame do nervo mediano pode gerar óssicos. Uma cirurgia aí que você destrói tudo, para poder chegar no seio maxilar. Ou se você quiser pegar um tumor na base da parte petrosa do osso temporal, da parte você pode seccionar o gânglio pterygopalatino. O pterygopalatino também é responsável pela produção de meleca de nariz. Eu odeio ele, quando fica gripado, ele é culpado. Sinusite também, né? Tem que ser estabilizado. A sinusite é uma inflamação crônica da sinose, né? Aí essa inflamação gera irritação e produção de músculo. Tá, seio carotídeo e corpo carotídeo. Tá, então aqui a gente tem a carótida comum, carótida externa e carótida interna. Aqui a gente tem o seio carotídeo e o corpo carotídeo. O seio carotídeo é recepção da pressão, o corpo carotídeo percepção da... imagina aqui. Carótida interna, o seio carotídeo, corpo carotídeo, percepção de saturação de oxigênio e emite um nervo, ramo do glossofaringe. Cheguei a falar isso para vocês na aula do glossofaringe tem ligação direta com o nervo vago também. Passa muito solitário. Dezembro do Beluxo. Não, deixa eu ver essa porra. O que você está perguntando? Olha só o que aqui ele está fazendo, tá? Eu nem tinha visto isso falando. Ele pegou a carótida interna e está puxando para cá para você ver o trajeto do nosso faringe. Ele pescou a carótida interna. Pescou. Ai, cara. Levantou assim aqui. Uma cabeça para Bem, esse aqui é o plexo simpático. A gente está vendo aqui, ele está no nível cervical. A gente está vendo o nível cervical. O plexo simpático, assim. Aqui, se a gente continuar assim, ele não conhece. A gente ia ver o nervo carotídeo nascendo aí. Esse é o nervo vago, só de curiosidade. Tá? O nervo vago passando bem perto da carótida. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo aqui o plexo simpático, o nervo vago. Ah, Samuel, que nervo é esse aqui? Esse aqui é o plexo cervical. Quando a gente fala daquela região se o senhor demarcar, por exemplo, aqui nessa região, é correto falar bulbo carotídeo? O bulbo carotídeo é isso aqui, ó. Não sei por que é bulbo carotídeo. Então, bulbo é uma dilatação. Se massagear isso, pode ter um efeito parasimpático muito grande, a pessoa pode desmaiar. Por conta dessas fibras que eu mostrei para vocês. Ó, essa aqui é a fibra simpática, da cadeia simpática, gânglio cervical superior. Só uma curiosidade, pessoal, o nervo vago, só para vocês entenderem bem que a localização do nervo tem cadáveres dissecados para isso. Beleza, plexos cervicais. Eu brinquei na última vez, esse negócio é tão bagunçado, fica tão ruim, fica tão complexo que ele forma um plexo cervical. Então chega lá no perto da víscera, ele até retinha, eles não sabem o que é caso aqui. Porque acontece, as fibras simpáticas e parasimpáticas, elas meio que ficam misturadas. Tá? Então na cavidade torácica existe plexo cardíaco, pulmonar, esofágico. Pessoal, isso aqui é importante entender. Por quê? Você tem que entender que o responsável por carregar as fibras parasimpáticas para essa região aqui é o nervo vago. Mas vou deixar desaquecido pra vocês. Não vai confundir, hein? Pelo amor de Deus. E as simpáticas, nesse caso, são os gânglios cervicais, que eu tinha citei para vocês. Gânglios cervicais. A cavidade abdominal tem plexo celíaco.
plexo celíaco, que também é simpático. Tá? Proveniente da cavidade torácica, aquele nervo esplêndido que sai do gânglio vertebral. E o parasimpático também é o nervo vago. Mas chega na cavidade pélvica, aí pelo plexo hipogástrico, aí Desenho um neurônio. emite, né, as fibras simpáticas, e a parasimpática já vem da sacral. Olha a bagunça. Qual a pessoa que veio na segunda chamada, a gente pega essa figura aqui e pergunta: o que é isso aqui? Não faça a segunda chamada, se o seu desgaste muito grande para todo mundo. Ninguém tem que ver de cadeira de rodas. Vem de cadeira de rodas, meu amigo, porque senão. Tem uma vaga aí, pai. Você queria entender por que a gripe gânglio cervical para do simpático e se o simpático é do lombar? Tá, beleza. Sua pergunta é muito boa. Eu comentei aqui, eu vou recomendar. Pergunta que tem que perguntar, porque senão sai da aula com dúvida, você está perdendo dinheiro. Vocês estão pagando muito bem. Vocês não estão pagando bem, não. Pessoal, olha só. Sua pergunta é. Repete a pergunta, pessoal, entender que está dormindo. O que é simpático os gânglios cervicais, sendo que o nervoso simpático é tórax lombar? É a primeira parasimpática. Simpático. O que você está perguntando? Simpático? Simpático. Tá, cervical. Porque ele Plexo acontece. cervical. A cadeia simpática, ela nasce sim. Cadeia simpática, ela nasce aqui, ó, em nível de T1 até T2. Ela vai emitir fibras que vai fazer sinapse com o gânglio. Desse gânglio, vira uma bagunça. Por quê? Esse gânglio aqui, ó, que nasceu em T1, ele vai subir até no cervical, através dos gânglios, através das fibras interganglionares. Entendeu? É por isso que chega até a região cervical. Parasimpático cervical é do nervo vago. Toma cuidado. Bom? Aqui é parasimpático. Parasimpático cervical daí é do nervo vago. Naquela bagunça. E também do glossofaríngeo. Da T1 para cervical, ela vai ser do nervo vago, vai ser parasimpático. É isso? O que foi? Da T1 para cervical, ela vai ser parasimpático e do nervo vago parasimpático. Não, você está quase certo. Você está quase certo. Porque você está contando que na medula cervical vai ter núcleo parasimpático. Não vai ter. Os núcleos estão no tronco encefálico. Você quase acertou. Tá bom? Então, simpático é de T1 a L2 a L3. Parasimpático é tronco encefálico e região sacral. Esse 2 esse 4. Beleza? Coração na parte. Nessa bagunça do simpático aí, por isso que quando a gente tem gás, você sente dor no peito e não tem dor. Tem a ver com dor referida, perfeito. Super certinho. Professor, eles então vão subir por interganglionares, né? Por ramos interganglionares. Por neurônios interganglionares. Aí, e o que o ramo comunicante, o que o comunicante branco faz e cinzento, então? Tá, vou mostrar aqui. Vamos lá. Vamos supor que isso aqui seja T1, ou seja, o primeiro nível. Tá? Vamos supor que isso aqui seja T1. Ele precisa sair da medula. Medula é assim, né? Ele vai sair por onde? Vai sair pelo nervo espinal. Vai sair pelas radículas, que vão formar um nervo espinal. Para que esse nervo de T1 aqui, ó, que vem do côndilo lateral, alcance essa cadeia simpática e assim suba para a região cervical, ele tem que entrar na cadeia. Para ele entrar na cadeia, entra pelo ramo branco. Entendeu? Aí ele vai subir. Aí que vai para o interganglionares, né? Isso aí, ó, o nervo interganglionar é isso aqui, ó. Imagina como o motor dela vem. Comunicante branco. Sempre interganglionar comunicante. Agora, ramo comunicante cinzento. Vai ter na região sacral, vai ter na região lombar baixa, vai ter na região sacral, cervical? Não. Ramo comunicante cinzento só tem no mesmo nível do simpático. Por quê? Porque é aqui que ele vai sair. Ele só vai sair daqui, do mesmo nível, ele sai sempre do mesmo nível. Agora, ramo comunicante branco, ele vai passar aqui direto, vai ou não fazer sinapse. Se ele não fizer sinapse, ele vai se distribuir. No caso, vamos supor que isso seja cervical, vai se distribuir cervical. Entendeu? Beleza. Mas você está entendendo, né? Sim. Bom demais. Agora você gostou? Legal. Então,
função do sistema nervoso simpático. Você precisa, por que você precisa do nervoso simpático? Bem, ele tem que ativar tecidos que auxiliam na luta ou na fuga. Tá? Então ele também tem que diminuir a atividade de tecidos que não auxiliam em nada. Tecidos que têm receptores adrenérgicos, que eu não vou falar disso aqui de novo, tá? Mas, por exemplo, qual é a função de um cachorro vir te morder e você urinar? Nenhuma. Tá bom? Nenhuma. Então, rigor. Mas eu estou com extremo medo. Você pode se urinar. É normal. Mas para a sobrevivência, isso não serve para nada. Então, a ideia de você entender por que funciona é ter sempre pensando para a sobrevivência. E a principal ideia do sistema nervoso simpático, né, uma das ideias, vamos lá, é você jogar o sangue para onde precisa. Então não adianta você, por exemplo, jogar mais sangue para a cavidade onde há o intestino, o estômago, etc. Porque aí você vai ter menos sangue para ir para os seus músculos, para você lutar, etc. Tá? Músculo, então de músculo, então de pele. Agora pensando na pele, se o cachorro te morder, você quer que sangue mais ou sangue menos? Sangue menos. Então você tem que dar uma vasoconstricção na pele. Qual é a ideia? A ideia é jogar todo o sangue possível para os músculos, vai precisar de muita energia, uma explosão de energia para você correr ou lutar. Aí acabou. Aí o resto foi no quadro. Tá bom, gente?